porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ergue a sua voz. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Eu tava ouvindo umas lives minhas com a menina hoje na rua. Digo, meu Deus, tá muito alto. Eu e meu evangelismo que eu não consigo deixar. Não é Dejane. Eu acredito que todo cristão deve ser evangelista. Todos. O ID foi mandado para todos. Não foi para Dejane, para Mariazinha, para Pedrinho. Não. Foi para todos. E é bom fazer o ID, né? Eu mesmo vou pro meio da rua. Hoje eu vou parando nos outros no meio da rua, vou conversando. Converso com um, converso com o outro. Faço pergunta. Eu digo, vem cá, o que você acha disso assim, assim? Isso é o Espírito Santo tocando, né? Que de mim não sai nada. Aí as pessoas vão lá e comentam. Eu digo, pois é. Com Deus também é assim. Aí as pessoas param e ficam olhando pra minha cara. Tipo, né? Você gostaria que alguém te maltratasse? Não. Você gostaria que alguém te tratasse com indiferença? Não. Você gostaria que alguém falasse mal de você? Não. Eu disse, menina, imagine aí essas pessoas que ficam falando mal de Jesus. Aí eles param, ficam olhando pra minha cara e dizem, é mesmo? Eu digo, e ele é Deus, ele não precisa de ninguém, não. A gente que precisa dele, não é verdade? Aí as pessoas ficam olhando na minha cara e começam a refletir comigo. E aí a gente começa a falar de Deus. Bora falar de Deus, porque as outras coisas é com ele, né? E se não tiver as outras coisas, a gente já tem tudo que é Deus. E semana passada eu falei sobre o batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, batismo com fogo, em línguas. O Espírito Santo me tomou em línguas essa semana aqui. Quando ele faz, eu posso esperar que ele já está nas tampas e ele vai trabalhar. Quando ele vem me visitar, eu já sei que já está na hora da vontade dele ser feita. E aí faltaram algumas ordenanças. E semana que vem a gente vai falar sobre a reforma. E tô aprendendo outras coisas. Eu tô super feliz. Porque, assim, eu aprendi outras coisas sobre a reforma. Assim, eu tomei um curso sobre a reforma, mas não foi tão detalhado. Tão minucioso, sabe? Então, eu tô fazendo, assim, uma mexidinha lá no fundo. E tô aprendendo muito. Que bom, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada. E não é diferente para você que vai chegar e vai assistir essa live. Estamos aqui para aprender. Que Deus nos dê a sabedoria, que não saia nada de mim, que seja tudo do Senhor. Porque de verdade, eu não tenho nada para dar. Tô dodói, ainda, gripadinha. Deus está fazendo uma limpeza no meu
aparelho respiratório, eu tenho certeza disso. Toma remédio para gripe, para rinite, dá sono, dorme, vai para rua arrastando. Hoje eu vim de ônibus da rua, gente, que absurdo, que eu não aguentei vir andando. Vocês acreditam? De ônibus não, de besta. É ali, menos de meia hora eu tô na rua, 20 minutos a depender dos meus passos. Vim andando, vim de ônibus. Mas é isso aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre. E é tudo para Ele, tudo por Ele. Eu tô aqui, eu marquei esse horário com Ele. O meu compromisso é com Ele. Quando ele mandou eu fazer isso, eu disse a Ele, eu disse, mas Senhor, Ele disse, grave e deixe lá. Eu quero falar com algumas pessoas. Eu quero fazer um trabalho diferente e tô eu aqui. E eu sei que Ele está no controle desse trabalho que Ele faz através de mim. É tudo dele, para Ele, por Ele. E eu já tenho esse estudo há muito tempo. Mas mesmo já tendo esse estudo, eu voltei lendo tudo de novo, copiando tudo de novo, porque isso para mim é muito bom. Quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. E mesmo eu tendo o estudo aqui no meu caderno, tá aqui, esse estudo, tá vendo? Ordenanças. Mesmo assim, eu volto estudando novamente a cada momento que eu vou falar sobre. Se daqui a um mês eu voltar a falar, eu volto a estudar novamente. As coisas de Deus, para mim, são muito importantes. Falamos sobre as ordenanças dos batismos, né? Hoje a gente vai falar sobre mais 3 ordenanças. Em relação a finanças, primícias, dízimos, ofertas, eu vou fazer um estudo sobre finanças. Então eu não vou falar nessas quinta-feiras. Vai ser um estudo diferente, à parte. O Espírito Santo colocou em meu coração. Boa noite para quem está chegando. E aí o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre a ordenança, sobre a unção do óleo, com o óleo. Outro tipo de ordenança é a ceia, certo? E outro tipo de ordenança, imposição de mãos. Olha só que coisas incríveis e interessantes estão na Bíblia. Deus manda a gente fazer, autoriza, nos dá autoridade para isso, nos dá conhecimento através da palavra. Então quando a gente faz sabendo que pode, mas tudo no nome de Jesus. Ele sempre me lembra isso. O poder está no nome de Jesus, não está em mim. E em Marcos 6, 12 e 13, fala sobre unção com óleo. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios. E ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. Então assim, o óleo ungido, eu já falei sobre isso aqui, que ele vem ele representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Então quando a gente unge uma pessoa com óleo, há cura, mas a cura não está no óleo, está na fé, tanto nossa como da pessoa, sabendo que através daquele óleo tem a unção do Espírito Santo, tem o poder do Espírito Santo. Aí você me pergunta assim, Dejane, mas pega um óleo qualquer e sai fazendo unção? Não. É uma coisa muito forte. Então eu vou dar uma paradinha aqui agora para falar um pouco sobre óleo. Qual o óleo mais importante, o melhor para se trabalhar, para fazer unção? O azeite de oliva, aquele finíssimo, tá? É o extra fino, aquele puro. E deixando claro que ele é usado, ele é utilizado como a representação da presença do Espírito Santo de Deus. Ele simboliza a abstinência do pecado. Entra o Espírito Santo e sai o pecado, tá? Deixa eu baixar aqui totalmente, já ouvimos músicas demais.
Os óleos essenciais são parte integrante da vida cotidiana das pessoas há milhares de anos. No Salmo 47, 7 e 8, todo mundo sabe que eu gosto de ler Bíblia, não vai ser diferente hoje, né? É uma forma de incentivar até vocês também a ler. Todo estudo que eu faço, eu vou para a Bíblia, eu procuro, eu pesquiso, porque é a Bíblia que nos ensina, não tem nada de nós mesmo. Então, Salmo 45, Tododói, 7 e 8. 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. O 8. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloes e acácia, desde a palácios de marfim, de onde te alegram. Ó Espírito Santo de Deus, fala para nós sobre o teu santo óleo. Vem falando mais e mais. Provérbios 27, 9 também fala sobre, tá? Vamos lá. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Fala mais, Espírito Santo. Isaías 61, 3. Jesus, ele falou sobre essa passagem, né? Ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. É muito forte. Foi assim, Isaías profetizou para Jesus. Isaías 61. E Isaías 61, 3 diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o óleo, ele representa mesmo o atuar do Espírito Santo, né, nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, falando mais. Hoje eu estou com vontade de estar chamando o Espírito Santo em todo momento. Hoje eu quero, assim, estar enfatizando a presença do Espírito Santo aqui nesse estudo. Só mais um momento para a gente ir para mais uma palavra. Hebreus 1, 9 diz assim. Passei um pouquinho. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleos de alegria, mais do que a teus companheiros. Vem, Santo Espírito, vem nos mostrar o quanto o Senhor quer de nós a felicidade. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa em espírito, ele é a pessoa de Deus em espírito, certo? Como eu já deixei claro em outros estudos. Então, o que ele traz pra gente? Ele não traz tristeza, ele não traz angústia, ele não traz opressão, ele traz alegria. E ele enfatiza na palavra dele que essa alegria vem também através da unção do óleo. Certo? Eu já contei pra vocês que eu tenho uma unção da alegria, eu tô passando por uma perrengue terrível, eu tô brincando, rindo. Se eu tiver muito mal, ou eu tô dodói, ou o negócio tá feio, eu começo a chamar o Espírito Santo, ele vem e me bota alegria. Eu tava num encontro muito triste, eu tinha uma tristeza muito dentro do meu coração, e a pastora pede a Deus o que você quer. E eu olhei pra parede, assim, pro alto, em frente à parede, e disse: ô Espírito Santo, ó Deus, coloque alegria no meu coração, tira essa tristeza. E aí eu ri. O marido de minha líder contou 1 hora, mas quando ele começou a contar, eu já estava rindo. E até hoje, tô passando pela prova, dando glória a Deus, pelo menos um sorrisozinho sai, mesmo dodói. Então é isso, o Espírito Santo, ele pode ser representado através do óleo, mas a cura não é o óleo que cura.
É o poder do Espírito Santo através do óleo e a nossa fé, tá? O Espírito Santo usa o que ele quer. Ele decidiu dizer na palavra dele que ele usa o óleo. E o óleo nos traz alegria. O óleo dele, a unção dele nos traz alegria. Existem alguns tipos de óleo, né? Existe um óleo que é a preparação para a morte, que é o nardo. E existe um óleo que é após a morte, para embalsamar, para arrumar o corpo, para enterrar. A mirra, resina antisséptica, usada em embalsamamentos desde o Egito Antigo, nos remete ao gênero da morte de Jesus. O martírio, sendo que um composto de óleo nardo e para preparação para a morte. Deixa eu achar aqui onde é que está falando sobre esse óleo nardo. Só um instante. A mirra fala em João 19. João 19, 39 e 40. Foi pedido o corpo de Deus, de Jesus, e ele foi preparado. Ele não foi colocado ali dentro daquele túmulo de qualquer maneira. 19, 39 e 40. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. É um tipo de óleo, tá? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Mas o nardo também foi uma preparação. Quando aquela mulher foi até Jesus, ela ungiu os pés dele. Judas, com a ganância, só pensava em dinheiro, fez um comentário desagradável, né, de que poderia ter vendido aquele nardo e dado para os pobres. E aí Jesus deixou claro para ele que não, que ali era para ele. Jesus disse assim: disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Então, assim, esse nardo, ele também foi misturado ali com a mirra, tá? Foi feito uma mistura, eles fazem uma mistura. E essa passagem está em João 12, 1 ao 11, certo? Existem outros tipos de óleo que são citados na Bíblia. O incenso, que é o rei dos óleos, não é esse incenso que queima, não, tá? A mirra, a canela, o cedro, espiquernarde, a acácia, né? O sândalo e o ciprés. São óleos que são utilizados na Bíblia e que a gente encontra na Bíblia. Existem também óleos que são para ungir objetos, tá? Era uma forma de consagrar os objetos para o culto a Deus. Os objetos ungidos se tornavam santos ao serviço do Senhor. O Antigo Testamento também fala da unção de pessoas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o óleo, quando ele é apresentado a Deus, ele tem a unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo leva a sério. Eu tenho um negócio muito sério com o Espírito Santo, que se eu marcar um horário com ele e eu não cumprir, eu não me sinto bem. Se eu tenho... Meu sal, ele é ungido, né? E nós temos na Bíblia
que o profeta jogou sal na água e a água se tornou propícia para ser bebida. Eu tenho um desodorante aqui em casa, que eu unjo minha casa, que tem óleo ungido nesse desodorante. Eu sempre estou trocando o desodorante, mas ele já está ungido. Eu ungi com um pastor. E eu creio no trabalhar. Então a minha fé faz mover o Espírito Santo através dessa situação. Em relação ao sal ungido, é algo à parte que a gente tem que ter muito cuidado. Só se é usado com direção do Espírito Santo. E quando eu pedi para ungir o meu sal, na época eu estava na igreja, não foi eu mesma que ungi, eu deixei lá no altar. Eu ungi baseada nessa palavra. Eu não ungi de qualquer forma. Dejane, como é que a gente faz para ungir o óleo? Simples. Você apresenta a Deus. Faz aquela oração com fé, determinando que ali naquele óleo tem a unção do Espírito Santo e que aquele óleo é para usar para fins do querer do Espírito Santo. Por que isso, Dejane? Para fins do querer do Espírito Santo. Por quê? Porque assim, hoje mesmo eu fui fazer uma compra e eu estava precisando de algo. Gente, eu tô com dificuldade no falar mesmo, tá? Eu estava precisando de algo. Aí eu conversei com o rapaz da loja. Disse, poxa, aconteceu algo lá em casa, quebrou isso assim, assim. E eu estava precisando repor. Será que eu consigo comprar? Ele, peraí que eu vou ver se eu consigo para a senhora. Foi lá, conseguiu de graça para mim. E eu conversei com um do caixa. Aí o caixa, a senhora falou com que rapaz? Eu disse, assim, assim, assim. Ele, tranquilo. Ele vai trazer. Ele vai resolver para a senhora. Porque tem uma menina que faz a compra lá, paga, mas não leva o material completo. Ela só leva o que ela precisa e fica o restante lá. Então, eles têm o que fazer com aquilo. Eram umas tampas. E aí ele veio, trouxe a tampa e me deu. E o Espírito Santo disse assim, ore por ele. Eu não tinha um óleo ali para orar por ele. Aí eu botei a mão no braço dele e disse, eu vou te abençoar, tá? Ele tá. Se eu não posso, você não quer que eu lhe pague, eu não posso fazer nada por você, então eu vou pedir a Deus que faça. Fui lá e orei. Então assim, o Espírito Santo não disse, pegue o óleo tal, vá lá e ore por ele. Não. Então, até para se usar um óleo, precisa ter a direção do Espírito Santo. Se você não tiver a direção do Espírito Santo, não faça. O nardo é um óleo para preparar para a morte. A mirra é um óleo que você pode preparar para quem já morreu e também para nascimento. Jesus, quando nasceu, recebeu a mirra. Então, assim, o Espírito Santo precisa estar te orientando de como você usar esse óleo. Eu lembro que quando eu aprendi sobre óleos, o pastor disse assim, precisamos ter cuidado como usamos o óleo. E é verdade. Então, você pode fazer uma oração na vida da pessoa para morrer na vida dela um projeto que não é de Deus. Aí você usa o óleo direcionando para aquela situação. Que esse óleo seja a preparação da morte, da ação do inimigo, da ação, não é do inimigo, tá? Ou então, vai orar por uma pessoa que está no leito de morte. Já tem certeza que a pessoa não tem mais jeito mesmo, já está para ir, só Deus ali. Então pode ungir ele também, entendeu? É muito assim, muito importante saber o tipo de óleo que você vai usar, para que tipo de situação. Você ter a direção do Espírito Santo de Deus, isso é muito sério, não é de qualquer maneira, certo? A mirra, Jesus Cristo recebeu a mirra quando ele nasceu. Os 3 reis magos levaram a mirra para Jesus de presente. E foi usado
quando ele morreu. Olha só. Então, o Espírito Santo, gente, eu tenho muita preocupação com as coisas de Deus. Não se faz de qualquer maneira. Eu tinha um pastor que ele era extremamente chato. E eu amava a chatice dele. Porque ele dizia, as coisas do Senhor não se faz de qualquer maneira. Não se faz. Eu tenho um estudo pronto, eu sei sobre tudo isso aqui, ó. Eu não precisava repassar. Mas eu disse, Espírito Santo, eu quero repassar. Eu preciso que o Senhor me oriente. Porque esse momento aqui é único. E ele vai falar com quem ele quer. Então eu não posso simplesmente pegar um estudo, já está pronto, e lançar. Não. Então a gente precisa ter cuidado também com os olhos que nós estamos usando, como nós estamos usando, para que fim, sem orientação do Espírito Santo, não, eu já sei que é para depois que morreu, vou lá embalsamar. Não, não é assim. Eu já sei que nasceu, pode. Não é assim. Eu já sei que eu posso usar para ordenar o ministério de alguém. O Espírito Santo mandou? Não, então não faça. Eu fui ungida para tanta coisa. Gente, a minha boca, ela foi ungida. A minha boca ficou desse tamanho do óleo que eu recebi. Foi incrível aquilo. Foi uma unção tão forte que eu sou alérgica. Então, não foi culpa da pastora. Todo mundo recebeu. Ninguém teve nada, só eu. A minha boca ficou enorme. Eu não me esqueço. A unção. Deus me dando autoridade para falar a palavra dele. Pregadora da palavra. E de lá para cá eu não consigo parar. Tento, mas não consigo. Como eu passei um tempo numa igreja que eu não queria pregar a palavra, mas onde eu chegava eu falava. É automático, é o Espírito Santo que faz acontecer. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado mesmo, com que tipo de óleo a gente vai usar, em que situação, se o Espírito Santo mandou ou não, se ele é uma ordenância, mas precisamos ter a revelação na palavra e fazer conforme a palavra, tá? Então, vamos lá. Tipos de unção. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite. Olha só. Tá? Então, assim, em nome de quem, Dejane? Do Senhor. Tá na Bíblia. Vai lá, em Tiago 5,14. Não é de qualquer forma. Tá? O óleo representa a unção do Santo Espírito e é ele e não o óleo que simplesmente usamos pela fé. É muito incrível. Então a pessoa está doente, chama os presbíteros da igreja, chama as pessoas que têm autoridade, que são ali, que estão trabalhando, que estão em santidade. Não pegue um óleo para ungir uma cabeça se você não estiver em santidade, não. Porque se a pessoa não estiver liberta, o inimigo toma a pessoa e lhe envergonha. É muito sério. 1 Samuel 16:13. Davi foi ungido a rei. Então, assim, existem óleos que é para unção, para nos dar autoridade. Tá? Então, assim, Paulo ele não foi ungido por ninguém, deixando claro. Quem ungiu foi o Espírito Santo de Deus, foi o próprio Deus. Mas tem situações que o homem precisa ungir o outro. E Davi, ele foi ungido por Samuel. Com o que, Dejane? Com óleo. É muito forte, porque é tremendo, gente. É tremendo, tremendo, tremendo. Eu acho assim, eu fico encantada com as coisas de Deus. Deus, ele é muito organizado. Ele não deixa a gente fazer as coisas de qualquer maneira. De jeito nenhum. E é por isso que o Santo Espírito está aqui. Para ele nos dar direção. Nos acompanhar. Nós temos um guia, uma pessoa que nos direciona.
E a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Olha o que Davi já tinha projetado para ele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Lembra? Samuel tentou ungir todos os irmãos de Davi, nenhum foram ungidos. Samuel disse, não tem mais um filho não, Deus disse que não é nenhum desses aqui não, e aí? Uma mesa lindíssima. E aí o pai de Davi disse, não, tem um que está lá, largado lá fora, rejeitado. Aí Samuel disse, ninguém mexe na mesa não, viu? Manda buscar ele primeiro. Aí o que acontece? E unge a cabeça dele com óleo. E aí ele já tinha projetado isso. Davi, ele era profeta, ele profetizava algumas coisas. Quando a gente lê a história de Davi, a gente vê. E diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No momento que estava ungindo a cabeça de Davi, estava derramando sobre o cálice e o cálice transbordando. E aí? Não é de qualquer maneira. Já pensou se Samuel vai lá e unge um daqueles irmãos de forma errada, sem a orientação do Espírito Santo? Olha o problema que ia dar. Olha aí. Então, assim, para vocês entenderem o quanto é importante ter a direção de Deus para fazer uma unção. Não é todo mundo que bota a mão na minha cabeça, não. Eu grito, bota a cabeça para trás e digo, aqui não, por favor. Se o Espírito Santo disser não deixa, não tem que faça. E com óleo, eu já neguei situações de óleo ser derramado sobre minha cabeça. Disse não, quero não. Já fui chamada em altar, venha pra gente lhe ungir pra tal situação. O Espírito Santo não vá não, não foi eu que mandei. E eu não ia. É forte, né? Tem que estar com o Espírito Santo. Tem que estar com o Espírito Santo, certo? Então assim, gente, deixa eu dar uma lida para vocês saberem. Tá assim em 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, que eram inimigos dele, tinham inveja dele, né? E diz, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora veja, o poder que o Espírito Santo tem é tão forte que ele usa o óleo para nos ungir e se apoderar de nós. Tem que ter ele. Se o Espírito Santo não tiver, estou batendo mesmo nessa situação. Não use óleo ungido de qualquer maneira. Não use. Não use para que você não venha a receber uma retaliação sem entender por quê. A pessoa, para ser ungida na casa de Davi, precisou da direção do Espírito Santo e só foi ungido a pessoa certa. Não foi qualquer um, não. Se tivesse sido outro, iria causar problemas. Porque o verdadeiro adorador era Davi. E Deus conhecia. Samuel nem sabia que tinha mais um filho, mas Deus sabia. E finalizo aqui sobre o óleo. Já sabemos, né, que existem vários óleos que são usados na Bíblia. Existe óleo para cura, existe óleo... Deixa eu dar mais uma lida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar. Não. Acredito que já deu para entender o quanto é importante e o quanto é minucioso fazer uma ordenança do Senhor. Não é de qualquer maneira. Tem que ter o Espírito Santo na direção. A terceira ordenança. O batismo do Espírito Santo. A unção com óleo. E agora a ceia. Olha só.
Paulo nos aconselha de como devemos agir para ceiar. Em 1 Coríntios 11, eu quero ler na Bíblia, 28 ao 34. Bora para a Bíblia, bora ler Bíblia, né? Bíblia foi feita para a gente ler e a gente está aqui para discutir Bíblia, dialogar com a Bíblia. E para dialogar com a Bíblia tem que ler Bíblia. Então assim, a live de Dejane é Bíblia o tempo todo. Tem que ser Bíblia o tempo todo. Se não, não estou falando de Deus, estou falando de mim, estou falando das outras coisas, né? Então por isso que eu falo muito de Bíblia. 1 Coríntios 11, 26. 11? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Olha que coisa séria. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é esse indignamente, Dejane? Se eu tiver pecado, eu não posso tomar a ceia? Preste atenção que é o indignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O segredo está aí. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Estava existindo uma ceia, onde cada um por si, Deus por todos. Então, os mais abastados levavam muita comida e os menos abastados levavam pouca, e tinha alguns que não tinham nada. E aí Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo de como foi a ceia de Cristo com os 12. E ele não estava lá, né? Então foi o Espírito Santo que falou para ele. Pedro não queria ajudar Paulo. Pedro tinha um negócio com Paulo, que ele tinha um ciúme terrível de Paulo. Ele não acreditava em Paulo. A princípio, não. Então, eles tiveram uns... E aí, o que acontece? Paulo chama a atenção daquele povo. Gente, isso aqui é uma ceia. Não estava tendo uma ceia ali. Cada um por si. Não existia um corpo. Tá entendendo? Não existia uma família dentro de uma igreja. Estava existindo ali o seguinte: os ricos comiam e os pobres passavam fome. Os ricos ceavam e os pobres não ceavam. Porque não tinha de onde trazer. Não tinha como ter. Era uma falta de amor. Tá? E aí, por isso, a gente vê a unidade dos membros do corpo. Quando Paulo começa acerca da diversidade dos dons espirituais e fala em 1 Coríntios 12, a partir do 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo que, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Então Paulo estava dizendo àquele povo: gente, vamos organizar essa bagunça aqui.
É para todo mundo ir de igual para igual. Vamos ter consciência do que é o corpo de Cristo. Um precisa do outro. Nós precisamos, nos conectar. E o que está vendo aqui é divisão. Entendeu? As pessoas estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Elas não estavam reconhecendo o corpo de Cristo. Era cada um por si e Deus por todos. O indignamente é isso. A falta de reconhecimento de que existia um reino e que o cabeça era Cristo e que o restante do corpo era cada uma daquelas pessoas. Ô Dejane, mas como pode? Quando Jesus fez a ceia com os 12, Judas era o pecador e ele tomou a ceia com Jesus. Certo? Tomé era incrédulo, ele tomou a ceia com Jesus. Pedro não estava convertido, ele ainda ia se converter, ele negou Jesus 3 vezes, ele tomou a ceia com Jesus. O problema não está aí, porque essa situação Deus vai trabalhando e vai curando e vai nos trazendo para Ele e vai fazendo com que a gente se converta realmente. O problema, ser indigno não é isso. Ser indigno é você estar no corpo, mas você não reconhecer o cabeça do corpo realmente. Não reconhecer aquela família realmente. Tá entendendo? Então é muito sério isso. Muito sério. Muitos estão tomando a ceia do Senhor de qualquer maneira. Eu só tomo a ceia do Senhor se eu reconhecer pessoas de Deus, mesmo sabendo que elas pecam. Porque todos nós pecamos. Eu não tomo a ceia do Senhor em qualquer lugar, de qualquer maneira, não. De jeito nenhum. Se você não reconhece o cabeça, se você não reconhece os seus irmãos, você vai tomar ceia para quê? Você está tomando indignamente. Você não faz parte daquilo ali. E aí continua, né? O pão representa o corpo de Cristo, certo? O sangue é representado pelo vinho. E aí a gente começa uma história lindíssima. O sangue é representado pelo vinho. Que sangue? O sangue que foi derramado na cruz. Então, Isaías 53:5 nos dá a certeza de que Ele nos deu a vitória. E isso nos leva a tomar posse do que somos, corpo de Cristo. Tá vendo aí? Então, assim, nós precisamos entender que nós fazemos parte da família cristã. Eu não sou espírita. Eu não sou muçulmana. Eu sou de Cristo. Eu faço parte da família dele. Então eu vou ceiar. Agora, para que eu ceie, eu preciso entender que meus irmãos não são diferentes de mim e eu não sou melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Cada um com a sua função, cada um com o trabalhar de Deus em suas vidas, né? Cada um Deus usa como quer. Mas somos todos iguais. E aí, Isaías 53, 5. Só um instante. Gente, minha garganta. Quando eu começo a falar, eu não trouxe água para ir molhando ela. 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Prestem atenção nisso, que é muito importante. 1 Pedro 2:24 diz assim. Só um instante, porque 1 Pedro está lá depois de Isaías muito. Perto de Apocalipse, já chegando em Apocalipse. Então, 1 Pedro 2:24 diz assim: levando ele mesmo seu corpo, os nossos pecados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, deixa eu ver se eu fiz mais algum comentário. Não. O que isso quer dizer, Dejane? Isso quer dizer
que quando a gente toma a ceia, a gente tem ciência de que nós morremos para a carne com Cristo. Cristo morreu, certo? Deu seu corpo por nós e deu seu sangue por nós. Então, quando a gente se lança nele, nós morremos junto com ele. Entendeu? É isso que é anunciar a morte de Cristo. Eu morri para o pecado. Eu morri para a carne. Eu morri para as práticas mundanas. E agora eu estou em Cristo. É isso que Deus quer dizer quando a gente toma ceia. E para que isso aconteça, a gente precisa reconhecer que a gente é dele e que a gente morreu com ele e que a gente está uma nova criatura. Né? Quem está em Cristo, nova criatura, é. Isso que quer dizer. Essa é a simbologia. Isso é que quer dizer não comer indignamente. Você está comendo com a certeza de que você morreu com Cristo? Não é a morte física, não. É a morte dos costumes. É a morte de ter entregue a chave ao inimigo das nossas vidas, né? Então, o que é que acontece? Adão e Eva pecou, a gente se arrependeu, pediu perdão a Deus, se lançou em Deus, morremos para a carne. Mas você acabou de dizer que a gente peca. Sim, mas a gente não permanece no pecado, certo? A gente peca, mas a gente reconhece Deus, como eu disse sobre Pedro, como eu disse sobre Tomé, Deus vai trabalhando e aos pouquinhos vai tirando. Então a gente tem ciência de que a gente tem um Pai que vai nos limpando, que vai nos curando, que vai nos sarando, que vai nos libertando e vai nos tirando do pecado. Não estamos todos prontos, mas estamos buscando e Ele vai trabalhando na vida da gente. Então todos os dias a gente vai morrendo a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz e a gente vai morrendo também, tirando o pecado. Isso que é essa morte. E aí a gente vai tendo a ciência, a consciência de que somos dele mesmo. Não somos indignos. Tá? A quarta. Como deve fazer a ceia? Você pode fazer todo dia. Você pode fazer uma vez por semana na sua casa, com sua família. Você pode fazer uma vez por mês. Geralmente na igreja uma vez por mês e geralmente no primeiro domingo. Tem algumas igrejas que é no último. Isso aí é uma ordenança do Espírito Santo para com o anjo da igreja, que é o pastor, e ele dá a direção. Eu não curto essa de todo dia fazer uma ceia com minha família. Eu não concordo com isso. Eu acredito que pelo menos uma vez por semana, se mora com sua família, faça. Ou então uma vez por mês. Quarta ordenança. Imposição de mãos. Né? Deus manda que a gente imponha as mãos. Mas tem que ter muito cuidado também, muito sério, porque a gente vai transmitir para alguém a nossa unção. Existe uma passagem na Bíblia que o profeta morreu, que alguém caiu dentro da cova do profeta, essa pessoa morta ressuscitou. O que está em nós é transmitido para as pessoas. Imagine, né? Um morto fez isso acontecer, imagine a gente vivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com imposição de mãos, tá? E em Gênesis 48, 17, fala-se sobre o pai de José, Jacó. Ele foi lá e abençoou o filho mais novo de José como líder do mais velho. E José foi para interferir. Não, meu pai, o senhor está fazendo errado. Achou que o pai estava cego, né? Já velhinho, não está enxergando direito. Foi lá para consertar as mãos. O senhor botou a mão direita do mais novo e a esquerda. José, não, está errado, meu pai. Aí o pai dele disse, não. Eu estou ungindo o menor, porque o menor vai mandar no maior. Resumindo, foi isso que ele disse para José. E então, a unção que o pai de José passou para o filho de José. O pai de José era pai de nações, tinha 12 filhos, 12 nações. Ele passou essa unção para o filho, o neto dele, né? O mais novo de José.
A unção de também pai de nações, de também um homem que iria ser líder, como o pai de José era. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de... Não é Efraim, é Manassés. Deixa eu ler aqui na Bíblia, porque realmente eu não concordo em ler errado. Não vou passar nada para vocês errado. Licença, Dejane. Cadê? Eu repeti os nomes. Peço perdão e vamos lá. Cadê? Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Então, assim, ele tirou da cabeça de Efraim e levou para a cabeça de Manassés. Aí o pai, vamos para o 18. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão das nações. Então o pai, mesmo velhinho, já ali no leito de morte, abençoando seus filhos e netos, já não enxergando quase nada, porque hoje em dia a gente chega à idade, os olhos já não tá legal, imagina naquela época. Ele foi lá e botou a mão direita, que é a mão que abençoa, na cabeça de Efraim, que era o menor. E José disse: não, o primogênito é Manassés. Aí ele disse: não, eu vou abençoar o menor, porque o menor vai mandar no maior, vai ser líder do maior, vai ser maior que o maior. Houve uma unção ali, né? Foi preciso ungir aquela criança para que ele crescesse. Olha aí o poder da bênção. Você que não gosta de pedir bênção ao seu pai, à sua mãe. Hoje eu não sou mais católica, mas minha mãe me deu uma madrinha. Amo. Sempre cuidou de mim. E todas as vezes que eu pedi bênção a ela, hoje ela é cristã, eu também sou. Ela dizia assim, bença Dinda, eu chamava ela de Dinda. Chamo. Aí ela dizia assim: Deus lhe dê sorte. E eu achava aquilo lindo. Ela não dizia Deus lhe abençoe, ela dizia Deus lhe dê sorte. Ela escolheu, ela determinou uma bênção para mim, a bênção da sorte. E eu recebia. Eu não era boba desde criança, eu sempre gostei de pedir a bênção. Sempre. E aí vai, né? O pai de José, peço perdão, eu tô cansando mesmo, normal, eu tô deixando Deus trabalhar no meu aparelho respiratório. Eu pedi cura a ele e eu sei que ele está limpando e eu vou ficar boa toda, no nome de Jesus. E aí o que acontece? A unção sobre a cabeça de uma criança, para que ela fosse grande. Em Hebreus 6:2 diz assim: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aqui fala sobre os ensinamentos da fé sobre Cristo, né? Então, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aqui está falando sobre a fé que nós temos no Cristo Jesus, em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Então, nos ensina que a imposição de mãos também é importante, tanto como a ressurreição dos mortos, porque quando Jesus voltar, os mortos também vão subir, certo? Lucas 4:40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e
impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Olha aí, cura. Então, às vezes você vai orar por uma pessoa e você bota a mão para cura. Pode acontecer isso. Mas como eu já deixei claro, imposição de mãos é tão importante como unção com óleo. Se o Espírito Santo não mandar, a gente não faça. Não faça. A nossa unção é transmitível. É forte isso. E a gente também recebe. Se você estiver em pecado, não faça. Se você não estiver contrito com o Espírito Santo, não faça. Pecou, pede perdão a Deus. Mudança de vida. Atos 8:17. É muita coisa para abrir, mas eu vou marcando aqui para facilitar. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Então, tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo sem imposição de mão. Eu fui batizada no Espírito Santo sem imposição de mão. Mas tem pessoas que o pastor, o líder, o evangelista, até um irmão que não tem título, se o Espírito Santo quiser usar ele, ele vai orar e vai usar e o outro vai ser batizado. A imposição de mão também é importante. E Deus usa muito a mão direita. Tem um motivo, quando a gente for estudar os livros da Bíblia, vocês vão entender o porquê, a importância da mão direita para Deus. Atos 19:6. Impondo-lhes... Peraí, só um instante. Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha aí. Continua afirmando que o batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, batismo em línguas, pode acontecer através da imposição de mãos. Ninguém tocou em mim, gente. Deus não deixa ninguém tocar em mim. É incrível isso. Eu aceitei Jesus sozinha, com o Espírito Santo. Ele mandou eu ir para a igreja, me disse que eu tinha que fazer lá. Eu fui batizada com o Espírito Santo sem ninguém me dar direcionamento. Deus tem uma história comigo assim de que é eu e ela. Eu já entendi isso. Tem muita gente que não entende, tranquilo, mas eu já entendi isso. É como Paulo. Paulo não teve ninguém para estar, sabe? Cuidando dele ali, não. E eu também não. Quem cuida de mim é Deus. Na hora que eu faço alguma coisa de errado, ele vem, ó, a varinha dele. Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, dando o quê? Autoridade. Né? Então a gente pode passar autoridade. Eu me lembro que eu gostava muito de pedir autoridade de outros pastores para minha vida. Eu dizia, oh Deus, eu quero essa unção dobrada. Quando foi um dia, eu pedi, eu tenho unção de um pastor aqui no Brasil, que para mim é a maior felicidade da minha vida, porque o cabra é ousado, e eu pedi a Deus, e Deus me deu a ousadia que estava nele dobrada. E um dia eu conversando com Deus, eu disse, Senhor, me dá unção desse pastor em dobro. Aí o Espírito Santo disse assim, você está disposto a pagar o preço que ele pagou? Aí eu parei de pedir unção de outros pastores sobre a minha vida ainda dobrada. Porque os preços não são altos, não, são altíssimos, né? Então Deus disse assim, a carne dele foi morta, mas para ser morta, ele passou por um processo. Você está disposta a passar por esse processo? E eu olhei para ele, engraçado. Esse pastor que eu estou falando, eu passo pelas mesmas lutas que ele passou e que ele conta na história dele. De rejeição, de defamarem ele, de muitas coisas, porque eu aceitei de Deus. Porque eu queria a unção que estava na vida dele. E Deus me deu. Atos, já falei, né? Então, autoridade, a gente recebe a autoridade do outro. 1 Timóteo 4,14.
Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Eu tinha uma pastora, hoje ela é apóstola, que ela chegava me abraçava e dizia assim: Deus vai te usar muito, e batia a mão assim em mim. Mãe de nações, você vai ser muito usada. E eu não entendia nada. Início, nova convertida. Só que ela vinha me ungindo, determinando na minha vida, com imposição de mãos, do que Deus iria fazer através de minha vida. E eu recebia, porque ela é mulher de Deus, exemplo de mulher. Quem não quer receber unção de um exemplo de mulher? Quem não quer receber a determinação de uma mulher na sua vida? E eu recebi muito isso dela. Muitas vezes ela me abraçou. E a frase dela sempre era a mesma: Deus vai te usar muito, mãe de nações. E eu dizia: meu Deus do céu, eu quero, nova convertida, cheia de gás, cheia de Espírito Santo, cheia de vontade de fazer a obra de Deus. E bora lá, tem mais, né? Marcos, então, vocês entendem que em 1 Timóteo 4,14 está a ordenança para ministérios na igreja, né? Eu recebi muito isso, recebi muita unção. Em encontros, ela sempre gostava de vir em cima de Dejane. Eu ficava olhando o Espírito Santo usando ela. Ela, sim, foi muito usada na minha vida para me ungir. Eu fui muito ungida. Eu fui ungida na boca, eu fui ungida nos ouvidos, eu fui ungida nos olhos, eu fui ungida nos pés. Eu tive unção nas mãos, eu recebi unção dessa mulher. Ela botava muita mão em minha cabeça. Eu lembro que uma vez ela derramou um óleo morno, quente, e saiu no meu corpo. O óleo quente sobre mim, eu não me queimei. Eu nunca me esqueço desse óleo. E um óleo bem grosso. Eu nunca vi algo tão forte que aquela mulher fez comigo. E ela tem a unção da ousadia também. Atrevidíssima. Então, gente, me desculpa aí, tá? Quem não gosta da minha ousadia, tem motivos. Marcos 10, 13 ao 16. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Abençoar alguém. Eu só coloquei o 16, tá? Do 13 ao 16, eu fiz o comentário no 16. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Abençoar alguém foi o que eu fiz hoje com o rapaz. Botei a mão no braço dele, orei por ele e abençoei ele por ele ter me abençoado. Tipos de imposição de mãos. Para cura, receber o Espírito Santo, receber um cargo na igreja ou ser ungida para receber unção, autoridade, né? Eu tenho unção de pregadora, eu tenho unção de evangelista, eu tenho unção de líder de célula, eu tenho unção de mãe de nações, né? Confirmar o chamado. Então, imposição de mãos para confirmar o chamado. Meu chamado foi muito confirmado, não só por ela. Cirilo, para quem não sabe, me abraçou, me orou e determinou que eu sou mãe de nações, né? Quem mais? Vamos deixar quieto. Recebi muita unção mesmo, gente. Então a gente precisa ter cuidado com as coisas de Deus. Eu tô o tempo todo, o Espírito Santo vem falar, cuida de nós. As ordenanças de Deus são muito lindas, né? Pra gente buscar o batismo nas águas do Espírito Santo, em línguas, com fogo. A ordenança da ceia, do óleo, usar o óleo, nós podemos usar, da imposição de mãos, mas a gente precisa ter a direção do Espírito Santo. Se ele não fizer, não adianta. Gente,
Eu sou evangelista há mais ou menos 12 anos. Eu nunca falei que eu era evangelista, eu nem me lembrava disso. Não me importava. Quando foi agora, do ano passado para esse ano, o Espírito Santo disse, use seu título. Eu disse, mas meu Deus, eu lhe dei, é para ser usado. Eu disse, tá. Aí eu fui e botei na rede social. Às vezes eu chego num lugar e digo assim, meu nome é Dejane. Aí o Espírito Santo me incomoda, evangelista Dejane. Aí eu falo, evangelista Dejane. Então assim, tudo tem que ter a direção de Deus, pelo amor do Senhor. Não faça nada sem direção de Deus. Não faça. Hoje eu fiz uma oração para ele e acho que foi domingo, eu disse, meu filho foi me buscar pra gente tomar um sorvete e eu disse, Rick, 6:30 da noite eu tenho um compromisso com o Espírito Santo de Deus, eu marquei um horário com ele e eu não abro mão, ele dá tempo amanhã. Eu disse, pronto, 6:30 eu tava aqui, pode não ter ninguém, ele está. E ele é importantíssimo. Ele é o importante dos importantes. Fica essa dica pra gente. Desculpa a minha voz, minhas pausas, minha dificuldade de leitura, de falar. Não tô 100% ainda, mas Deus fez uma limpeza muito grande. Eu estava falando hoje para minha ex-nora. Uma limpeza muito grande no meu aparelho respiratório. Às vezes a gente não entende por que a gente está passando por algumas situações. Eu pedi a ele cura e muita secreção já saiu de dentro de mim, que estava aí presa, e eu estou esperando nele mesmo, ele trabalhar na minha região, na minha rede respiratória, para poder eu ficar boa de vez. Então eu agradeço a ele até por esse momento, sabendo que ele vai me curar de tudo. Porque ele já me curou de tantas coisas. Então eu até descanso. Não fico muito preocupada com isso. Eu creio na cura do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que essa palavra fique sobre nossas vidas, que o Senhor dê entendimento a cada um de nós, de que nós devemos fazer tudo o que está na tua palavra, mas se o Senhor nos der direção, se o Senhor não nos der direção, não adianta. Precisa da tua palavra rema, precisa da tua revelação, precisa do seu toque, do teu conhecimento. Faça. E aí sim a gente fazer. Porque se não tiver a sua direção, não adianta ser feito. Para a glória do teu nome, eu te apresento cada uma dessas pessoas que vão assistir essa live e exalto, Senhor, o teu nome, te agradecendo por esse momento, porque todas as vezes que eu estou falando de ti, eu recebo a minha porção. Em nome do Senhor Jesus, e que haja cura em nossas vidas. E te agradeço porque o Senhor está limpando totalmente o meu aparelho respiratório. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. E mais fundo do que já estive. Terminar com a musiquinha, né? Dejane gosta de música. Ó, o rei tá voltando. Vamos nos preparar, né? Dependência total dele. Quando ele voltar, a gente poder subir com ele.